Ao longo do tempo, já exploramos muitos lugares perigosos nesse canal. Cavernas estreitas, onde cada metro apertado desperta claustrofobia, túneis inundados, onde um erro basta para a água selar o destino. Mas o perigo da segunda história de hoje não está em passagens estreitas nem em rios subterrâneos. É invisível, silencioso e mortal. Um risco escondido em uma caverna que, mesmo sem armadilhas físicas, talvez seja a mais letal da Terra. E ela é apenas a segunda das 3 histórias que vamos abordar hoje. O ar dentro do sistema Chevy era úmido, fresco e denso, com o cheiro de terra e pedra. O murmúrio baixo de água distante ecoava pelos túneis, sendo ocasionalmente interrompido pelo tilintar de equipamentos de escalada e conversas abafadas de espeleólogos se preparando para a descida. Em algum lugar desse vasto labirinto subterrâneo, Christopher Yager, de 25 anos, estava sentado de frente para Jim Smith, um espeleólogo de elite com vasta experiência. Durante 30 minutos, Jim tentou incutir na cabeça de Christopher a seriedade da expedição que se aproximava. Ele falava sobre o frio, o esgotamento e a tensão física e mental de passar dias no subsolo sem luz natural ou uma saída fácil. Cada peça do equipamento precisava ser manuseada com precisão, pois um simples descuido poderia significar a morte. No entanto, Christopher apenas assentia com a cabeça, sem realmente absorver a gravidade da situação. Com apenas 2 anos de experiência em espeleologia, ele mal entendia o básico, muito menos as complexidades de uma caverna como o Chivy. Sua mochila de 25 quilos, que ele acreditava ser adequada para uma estadia de 7 dias, era excessiva para a maioria dos outros espeleólogos, que viam o peso como uma desvantagem punitiva nas quedas verticais e passagens estreitas da caverna. Jim deu a Christopher um último olhar sério e o advertiu de que aquele não era o lugar para brincar. A caverna Chivy, escondida sob as montanhas Sierra Juarez, no México, é um lugar inigualável. Descoberta em meados dos anos 80 por Bill Farr e Carol Vesely, logo foi reconhecida como um dos ecossistemas de cavernas mais complexos do mundo. Em 2023, exploradores já haviam mapeado mais de 89 quilômetros de passagens sinuosas, desfiladeiros verticais e rios subterrâneos. Seu ponto mais profundo conhecido se estende por quase 1.500 metros abaixo da superfície, o que a torna a segunda caverna mais profunda das Américas e a 11ª mais profunda do planeta. No entanto, cientistas acreditam que essa profundidade pode não ser o seu limite. Ao contrário de muitos sistemas de cavernas que terminam em um sifão, uma passagem inundada e intransponível, Chivy parece continuar. Em 2015, os exploradores do sistema Chivy realizaram um teste com corante fluorescente. Esse tipo de teste é usado para rastrear o caminho da água dentro da caverna. Eles colocaram o corante na entrada principal, onde a água escorre para dentro, e depois monitoram pontos externos da região para ver onde o corante reapareceria. O corante foi detectado em um ponto de ressurgência, ou seja, onde a água subterrânea volta a emergir na superfície. Esse ponto estava 2.547 metros mais baixo do que a entrada principal. O resultado mostrou que a água percorre profundidades muito maiores do que as já alcançadas pelos espeleólogos. Isso significa que, por trás do que já foi mapeado, o sistema pode se estender ainda mais, escondendo passagens que fariam da Chivy a caverna mais profunda do planeta. Alcançar o fundo não é uma tarefa simples. A caverna possui 35 quedas verticais separadas, algumas exigindo longos e livres rapéus na escuridão. Mais de 2 quilômetros de corda precisam ser cuidadosamente instalados para alcançar o fundo conhecido. Além disso, a logística se torna mais desafiadora à medida que se aprofunda. O ar é úmido e as temperaturas variam entre 8 e 11 graus. As paredes gotejam e, em alguns lugares, cachoeiras despencam de alturas invisíveis. A escuridão é total, o que exige o uso de luzes extras. Tudo isso faz com que o Chivy exija um nível de resistência e cautela que poucos espeleólogos, mesmo os de elite, conseguem manter. A expedição de Christopher começou no final de fevereiro de 91, com um grupo de 13 espeleólogos. Eles passaram os primeiros dias instalando cordas para as 35 quedas verticais. Para prolongar a vida útil das cordas, eles usaram os chamados rebelays, que são pontos de transição onde a corda é ancorada longe da rocha, evitando o atrito com a parede. Essa técnica, embora útil, torna o processo mais complexo. Durante a fase de instalação, Christopher ficou fora da caverna devido a uma diarreia, o que lhe deu alguns dias para se recuperar. No dia 1º de março, ele finalmente se sentiu bem o suficiente para começar a expedição. Por volta da 1h30 da tarde, Christopher, com sua mochila pesada, seguiu o veterano espeleólogo Peter Haberland para dentro da caverna. Em apenas 3 horas, sua inexperiência começou a se mostrar.
Na quarta queda, que seria o seu primeiro Rabley, ele conseguiu fazer a transição e gritou para Peter que havia sido bem sucedido, o que pegou o veterano de surpresa, já que tal coisa não exigia comemoração. O segundo erro aconteceu logo depois. Em uma nova queda, Christopher falhou em prender corretamente seu rapel hack, o dispositivo de metal que controla a descida. O equipamento escorregou de suas mãos e caiu no vazio. Perder o hack em uma caverna como essa não era um simples inconveniente, mas um desastre. Sem ele, Christopher não tinha como descer com segurança. Ele foi forçado a pegar emprestado o equipamento de Peter para descer com cuidado até onde o seu hack havia caído. Milagrosamente, ele o encontrou e os dois continuaram a jornada. A tragédia, no entanto, ainda estava por vir. 7 horas depois de entrar na caverna, eles alcançaram a primeira de 2 quedas consecutivas. Peter desceu primeiro, embora experiente, levou cerca de 10 minutos para chegar ao fim da corda. Ele então se moveu para fora da zona de queda e esperou por Christopher. Quando Christopher começou a descer, algo deu terrivelmente errado. De alguma forma, ele falhou em prender o mosquetão que o ligava à corda de descida. Ele estava completamente solto por uma fração de segundo antes que a gravidade o levasse. Ele tentou agarrar a corda, mas sua mochila de 25 quilos o puxou como uma âncora. Sem tempo para se preparar, Christopher despencou. Peter, escondido atrás de uma rocha para se proteger de possíveis quedas de pedra, ouviu apenas o som do ar correndo e em seguida o impacto. A queda foi tão rápida que Christopher não teve tempo de gritar. Peter encontrou-o caído em uma poça rasa, com a cabeça parcialmente submersa. O pé direito de Christopher estava torcido em 90 graus. Peter, temendo uma lesão grave na nuca ou na coluna, o moveu apenas o suficiente para tirar a boca e o nariz da água. No fundo, ele já sabia que Christopher já não estava mais vivo. Sem tempo para lamentar, Peter correu por 20 minutos até o acampamento 2. Quando chegou, ofegante e visivelmente abalado, apenas disse a 2 colegas que Christopher havia caído, e nenhuma outra explicação foi necessária. Eles voltaram com suprimentos de emergência, incluindo um saco de dormir e kits de primeiros socorros. Ao chegarem, tentaram a reanimação cardiopulmonar por 20 minutos. Mas logo perceberam que não havia mais esperança quando viram os olhos vazios de Christopher e seu rosto inchado. A realidade da situação se impôs. Eles estavam a quase 1 quilômetro abaixo da superfície, a milhas de distância da entrada da caverna. Transportar uma pessoa por todos os desfiladeiros verticais que levaram horas para descer era impossível para 3 homens sem o equipamento necessário. Por dias, o corpo de Christopher permaneceu na caverna. A família de Christopher voou para o México e, ao ouvir a situação, concordou em enterrá-lo na caverna. No entanto, após o enterro, eles mudaram de ideia e decidiram que queriam que o corpo fosse recuperado. Quase um ano após o acidente, em 8 de fevereiro de 92, uma equipe de amigos e alpinistas poloneses montou uma operação de recuperação sem precedentes. Usando um complexo sistema de cordas e polias, eles recuperaram os restos mortais de Christopher das profundezas de Chivy e os devolveram à sua família em Indiana. Especialistas que analisaram o incidente concluíram que a queda foi uma combinação de erros. Embora o rapel hack estivesse no lugar certo, o mosquetão de trava estava destravado. Peter demonstrou que, se o hack for preso a um mosquetão sem tensão, ele pode girar e pressionar o alicate do mosquetão, fazendo-o abrir. Quando a tensão é reaplicada, o hack pode se soltar completamente. É provável que, ao criar folga para se soltar do Ribley, Christopher tenha feito o hack girar, destravando e soltando o mosquetão inadvertidamente. Quando ele se abaixou para colocar peso na corda, o hack se soltou. Christopher já havia atingido a rocha abaixo antes mesmo de perceber que estava caindo. A lição aprendida pelos espeleólogos foi clara. Em um lugar tão implacável quanto a caverna Chivy, a experiência não é opcional, é a única coisa que os mantém vivos. Há lugares que, de tão fascinantes, nos fazem ignorar o perigo. E então, há lugares onde o perigo é a própria fascinante natureza do local. Este é o caso da caverna de Ketun, na encosta de um vulcão extinto na África Oriental. À primeira vista, ela é uma maravilha da geologia e da vida selvagem, um santuário. Mas por trás de sua beleza esconde-se uma ameaça que já deixou sua marca e que pode um dia afetar a todos nós. A caverna de Ketun não foi esculpida pela água, nem pelo vento. Foi moldada por elefantes. Durante séculos, esses gigantes da savana se aventuraram na escuridão da montanha em busca de sal. Noite após noite, eles usaram suas presas como ferramentas de mineração, lascando as paredes de rocha e mastigando os fragmentos ricos em minerais. O que antes era uma câmara subterrânea virou um labirinto, um testamento do esforço animal. A caverna atrai não só os elefantes, mas também búfalos, antílopes e hienas, todos seduzidos pelos nutrientes escondidos na rocha vulcânica.
Mas a caverna tem outros habitantes, silenciosos e inumeráveis. Milhares de morcegos cobrem cada centímetro do teto, criando um manto vivo de asas e pele. Eles são os verdadeiros guardiões do perigo. Seus excrementos, o guano, formam uma camada escorregadia no chão, uma pasta esverdeada que se mistura com a poeira e com as rochas, enchendo o ar com um cheiro forte e peculiar. É neste ambiente que o invisível se torna real. Diferente das outras tragédias em cavernas que abordamos neste canal, o risco não está em um túnel que desmorona ou em uma inundação repentina. O perigo está no ar que se respira, numa nuvem de partículas microscópicas que paira no interior da caverna. O contato entre os animais, suas fezes e o ambiente úmido e quente é a receita perfeita para o surgimento de novos patógenos. A caverna de Kython é um berço para um filovírus, uma família de vírus extremamente perigosos. Sua existência é uma lembrança de que as pandemias não surgem do nada, mas sim de ecossistemas onde humanos e a vida selvagem interagem de forma inesperada. O que acontece dentro da caverna de Kython tem um eco no mundo exterior. As pessoas que visitaram o local no passado e adoeceram, sofrendo de febres hemorrágicas, servem como um alerta. A história do vírus na caverna é um aviso de que os perigos da natureza estão mais próximos do que imaginamos. Assim como o vírus de uma pandemia recente, que se espalhou globalmente, um patógeno que hoje está confinado em uma caverna africana poderia, um dia, romper essas barreiras e encontrar um novo caminho até nós, por meio de um hospedeiro animal, ou até mesmo de um ser humano que, sem saber, leva a ameaça consigo. Em 1980, um engenheiro francês chamado Charles Monnet entrou na caverna. Não se sabe exatamente o que ele fez lá. Talvez ele estivesse apenas explorando, tocando nas paredes com a mão desprotegida ou parando para admirar a densa colônia de morcegos que cobria o teto. Talvez ele tenha permanecido por tempo demais, respirando o ar pesado e rico em poeira de guano. Seja qual for o contato, Charles saiu da caverna vivo, sem saber que havia levado consigo uma sentença de morte. 7 dias depois, o engenheiro adoeceu gravemente. Os sintomas pareciam os de uma gripe forte, dores de cabeça, cansaço e febre. Mas a condição de Charles piorou de forma assustadora. Ele começou a ter febre alta, vômitos e sangramentos internos. Quando seu corpo começou a ceder, ele foi levado às pressas para um hospital em Nairobi. Lá os médicos lutaram para salvá-lo, mas a doença era implacável. Foi em um ato final de desespero para reanimá-lo que o Dr. Shen Musoki, um dos médicos de Charles, se tornou a segunda vítima. Quando Charles vomitou, uma névoa fina de fluidos corporais infectados se espalhou pelo ar. O médico a inalou. Charles, pouco depois, perdeu a luta. Seu corpo foi consumido de dentro para fora. Seus órgãos internos se liquefizeram e seu tecido conjuntivo se desfez. Um relato da época descreveu a cena com uma imagem terrível. Seu rosto parecia ceder dos ossos. Era como se o corpo tivesse começado a se desintegrar. Pouco mais de uma semana depois, o Dr. Musoki começou a apresentar os mesmos sintomas. Felizmente, ele sobreviveu e foi a partir de seu sangue que os médicos puderam isolar o vírus. A descoberta foi aterrorizante. O vírus era um primo do Ebola, igualmente letal e completamente novo para a ciência. Eles o chamaram de vírus de Marburg, uma homenagem a um surto de 1967 na Alemanha. Mas essa nova cepa era diferente. Ela era ainda mais mortal. A história de Charles Monnet e a identificação do vírus de Marburg foram um alerta global. Em 87, a caverna de Kython reivindicou mais uma vida. Um jovem dinamarquês em férias com a família visitou o local. 3 dias depois, ele adoeceu e, apesar do tratamento intensivo, morreu em menos de 2 semanas. A cepa que o matou era geneticamente distinta da que havia matado Charles, mas era o mesmo vírus. Era uma confirmação macabra. A caverna era um foco persistente de infecção. O alarme soou na comunidade científica. A caverna de Kython se tornou uma ameaça. Havia algo ali que abrigava um vírus capaz de saltar de animais para humanos, com potencial para se espalhar sem aviso. A pergunta que intrigava os pesquisadores não era apenas o que estava causando isso, mas por que isso estava acontecendo especificamente naquele lugar e não em outro. A ameaça era tão grave que chamou a atenção do Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. A possibilidade de um vírus tão letal e de rápida propagação ser usado como uma arma de destruição em massa era real. No final dos anos 80, uma equipe foi enviada à caverna, protegida da cabeça aos pés em trajes especiais. A missão era encontrar o hospedeiro natural do vírus, isolá-lo e aprender sobre seu funcionamento. Eles capturaram morcegos, roedores, carrapatos e pássaros. Coletaram amostras de guano, mas o vírus parecia ter desaparecido. A equipe militar partiu sem ter chegado mais perto da solução do que quando chegou. Por quase 2 décadas, o mistério persistiu, mas a pausa veio em 2007, em um lugar inesperado. Mineiros de Uganda e Gabão começaram a adoecer com febres misteriosas.
A nova pista levou a novas expedições, dessa vez em minas que, assim como a caverna de Khiton, abrigavam grandes colônias de morcegos frugívoros egípcios. Dessa vez, os cientistas encontraram o que procuravam. Dentro dos morcegos, eles isolaram o vírus Marburg vivo. A busca de anos havia chegado ao fim. O morcego frugívoro egípcio era o hospedeiro natural do vírus. Confirmado isso, os pesquisadores retornaram à caverna de Khiton com novas ferramentas e dessa vez encontraram o vírus dentro dos morcegos de lá. A descoberta desvendou o mecanismo de transmissão. Embora o vírus não se espalhasse pelo ar, como um resfriado ou uma gripe, ele pode ser inalado de outra forma. O guano seco que reveste as paredes e o chão da caverna, ao ser agitado, libera uma poeira que carrega partículas virais. Para Charles e Raven, o perigo não estava em ser mordido, mas no simples ato de respirar. O vírus de Marburg, um filovírus da mesma família do Ebola, é considerado pela Organização Mundial da Saúde um dos patógenos mais virulentos conhecidos pela ciência. Ele tem uma taxa de letalidade que pode chegar a 88%. Após o período de incubação, que pode durar de 2 dias a 3 semanas, os sintomas iniciais se disfarçam de uma gripe comum, febre alta, dores de cabeça e no corpo, mas a semelhança termina aí. Em poucos dias, o vírus inicia um ataque sistêmico. Ele destrói o trato gastrointestinal e compromete o sistema vascular. Os vasos sanguíneos se rompem e o corpo perde sua capacidade de coagular. O sangue vaza das gengivas, olhos e nariz. Nos casos mais graves, o sangue inunda os órgãos internos. O paciente adquire uma aparência fantasmagórica, com olhos fundos, enquanto seu corpo entra em choque. A forma de transmissão do Marburg o torna perigoso de uma maneira diferente. Ele precisa de fluidos corporais, como sangue, saliva, vômito ou urina, para se espalhar. Isso coloca médicos, enfermeiros e qualquer pessoa em contato com o paciente em risco extremo. A doença pode se espalhar rapidamente nas condições certas, como em uma área urbana lotada, ou pode ser diagnosticada de forma incorreta no início. As consequências seriam catastróficas. Em 2008, 2 casos independentes de febre hemorrágica de Marburg foram documentados. A primeira vítima foi uma mulher holandesa que viajou para Uganda. Após visitar a caverna de Piton e a caverna Paraíso em parques nacionais, ela adoeceu. Felizmente, ela sobreviveu. O segundo caso foi de uma turista americana que também viajou para Uganda e visitou a caverna Piton. Ela também adoeceu, mas teve um desfecho fatal, morrendo após um período de intensa febre e hemorragia. O que torna esses casos particularmente importantes para a história é que eles forneceram a confirmação de que o vírus Marburg não era um perigo exclusivo da caverna de Khiton, mas que estava presente em outros ecossistemas habitados por morcegos frugívoros. Em 2021, a OMS emitiu um alerta de que o vírus Marburg é propenso a epidemias. O potencial para um novo surto ainda existe. O risco reside na possibilidade de a pessoa certa no lugar errado possa levar o vírus para fora. O mais preocupante é que a caverna de Khiton ainda está aberta ao público. Turistas caminham pelas trilhas, grupos escolares visitam a boca da caverna e aventureiros se arriscam na escuridão, maravilhando-se com as marcas de presas de elefantes. Poucos sabem da ameaça que espreita sob seus pés ou acima de suas cabeças. Na noite de 17 de agosto de 2005, em Provo, Utah, 5 amigos se reuniram para jantar. O grupo era unido por um senso compartilhado de aventura. A conversa, em meio à refeição, se voltou para um local que capturava a imaginação de todos. Uma caverna secreta e perigosa, escondida nas encostas da Montanha Y. A Montanha Y é um marco da paisagem local, famosa pela grande letra maiúscula Y pintada com cal em sua face. Um símbolo centenário construído por estudantes da Universidade Brigham Young. Embora subir a montanha seja uma atividade popular, a pequena caverna, em sua base, era um segredo bem guardado. Remanescente da época de exploração mineral, a caverna era tão bem escondida e de difícil acesso que não tinha registro oficial. Poucos ousavam explorá-la, e aqueles que a conheciam mantinham a localização em segredo para evitar que a cidade a fechasse. Jennifer já havia se aventurado lá dentro. Ao contar sua experiência, o grupo riu, incrédulo. Ela descreveu a travessia de um túnel submerso e gelado que a levou a uma cavidade na outra extremidade, um lugar que poucas pessoas no mundo haviam pisado. A viagem, no entanto, veio com um preço. Ela quase desmaiou de frio e sofreu de hipotermia. O grupo, impressionado com a história, brincou que a caverna deveria ser chamada de a Caverna da Morte, por sua natureza traiçoeira. Esse apelido, que começou como uma piada, se tornaria horrivelmente apropriado antes que a noite terminasse. A ideia de visitar aquele local único e perigoso tomou conta do grupo. Decidiram que seria uma aventura incrível. Steve Handley, que já havia visitado a caverna antes e precisava acordar cedo, optou por não participar.
Ele se despediu, desejou sorte aos amigos e voltou para casa. Logo depois, outro amigo, Joseph Ferguson, de 26 anos, juntou-se ao grupo, ansioso para a exploração. A viagem era curta. Chegaram ao local às 3 da madrugada. Com apenas 2 lanternas, eles levaram algum tempo para encontrar a entrada da caverna, que estava escondida por árvores e tinha um pequeno córrego de água escorrendo. Eles se espremeram pela entrada, mas após uma breve exploração inicial, Joseph Ferguson decidiu não continuar, preferindo esperar do lado de fora. Os 4 restantes, Ariel, Jennifer, Black e Scott, seguiram em frente. O túnel logo se bifurcou. Uma passagem terminava em um beco sem saída e a outra levava à seção inundada. Jennifer sabia que o túnel submerso era curto, talvez apenas 3 metros de comprimento, e que uma corda guia estava esticada de um lado ao outro para ajudá-los. Com a decisão tomada, o grupo partiu para a caverna, que estava a uma curta distância. Ao chegarem, munidos apenas de 2 lanternas, eles levaram um tempo para encontrar a entrada, que estava escondida. A entrada, por onde vazava um fino filete de água, era estreita, permitindo a passagem de apenas uma pessoa por vez. Os amigos entraram, mas, após uma breve exploração, Joseph Ferguson, sentindo-se desconfortável, decidiu não continuar. Ele informou aos amigos que os esperaria do lado de fora e saiu da caverna. Os outros 4 continuaram a exploração. O túnel estreito logo se bifurcou. Uma passagem terminava em um beco sem saída, enquanto a outra levava à seção inundada que Jennifer havia descrito. A água estava gelada, mas Jennifer sabia que a travessia subaquática era curta, cerca de 3 metros. Uma corda guia, esticada de uma ponta à outra do túnel e amarrada em uma pedra e em um tronco, lhes dava a confiança necessária para prosseguir. Tudo o que precisavam fazer era prender a respiração por alguns segundos e se puxarem pela corda. Um por um, o grupo fez exatamente isso. A cada travessia bem-sucedida, a pessoa que chegava ao outro lado puxava a corda para sinalizar que o caminho estava livre. Em poucos minutos, todos os 4 emergiram na pequena cavidade do outro lado, com a água na altura do peito. Enquanto apontavam suas lanternas, maravilhados por estarem em um lugar que poucos humanos haviam visto, eles podem ter sentido algo perturbador. O ar na pequena caverna estava viciado e com um cheiro ruim. Embora estivesse respirando normalmente, podiam sentir tontura e falta de ar, pois a concentração de oxigênio estava diminuindo rapidamente no espaço confinado. Após alguns minutos, o grupo decidiu que era hora de partir. Eles enfrentaram a mesma jornada subaquática, mas ao contrário. Além disso, a baixa concentração de oxigênio na caverna tornava difícil respirar fundo o suficiente para a travessia. Ariel foi a primeira a mergulhar na água gelada. O resto do grupo esperou o puxão da corda que indicaria a sua chegada e que o túnel estava livre. Mas o sinal nunca veio. O grupo, já sentindo os efeitos do ar viciado e da falta de oxigênio, pode ter pensado que Ariel havia esquecido do sinal ou que ela havia desmaiado do outro lado. Sem outra escolha e com o suprimento de ar diminuindo, um por um, eles seguiram. Do lado de fora, Joseph Ferguson olhou para o relógio e percebeu que havia esperado por 45 minutos. Ele sabia que a caverna era pequena. Preocupado com a demora de seus amigos, ele gritou seus nomes, mas não houve resposta. Joseph usou seu celular para ligar para amigos que conheciam a caverna, e o conselho que recebeu foi simples e aterrorizante. 45 minutos era tempo demais. Ele precisava de ajuda. Joseph chamou a polícia. Equipes de busca e resgate chegaram ao local e, após uma breve avaliação da caverna, trouxeram bombas de ar para dentro do sistema. A ideia era fornecer oxigênio vital ao grupo e, ao mesmo tempo, deslocar a água para baixo para baixar o nível. Em poucas horas, por volta das 6 da manhã, o nível de água baixou o suficiente para que as equipes de resgate pudessem entrar. Lá, para seu horror, encontraram 4 corpos. Todos estavam voltados para a mesma direção. Ariel, a primeira a tentar sair, não conseguiu. Espeleólogos que visitaram o local notaram que era possível ultrapassar a saída do túnel e chegar a um beco sem saída, mesmo segurando a corda guia. E foi isso que aconteceu. Ela pode ter ficado sem oxigênio e se afogou a poucos centímetros do ar respirável. Seu corpo então bloqueou o túnel, impedindo que seus amigos a seguissem. Incapaz de passar ou de prender a respiração tempo suficiente para voltar, um por um eles também se afogaram. Após este incidente devastador, a caverna foi fechada permanentemente, com cimento colocado na entrada para impedir o acesso. Os 4 amigos que ali morreram foram devolvidos às suas famílias e enterrados. Como acontece com muitos jovens, eles cometeram um erro coletivo de julgamento, subestimando os riscos de um lugar que era muito mais perigoso do que imaginavam. Por esse simples erro, eles pagaram com suas vidas. Nos anos que se seguiram ao desastre, uma pequena placa foi colocada perto da entrada selada, listando os nomes dos 4 jovens que morreram debaixo da terra. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir.
Se você quiser ouvir mais histórias como essa em áudio, você pode acessar nossos episódios completos diretamente no Spotify. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez obrigado e espero te ver no próximo vídeo.